Olá pessoal, boa noite. Eu quero ver se tá tudo ok com o áudio, se estão me ouvindo bem, tá pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui o áudio, tá bom? Acho que já conectou aqui. Deixa eu ver aqui, aceitar o nosso. Quero saber se tá tudo ok com o áudio, tá? Ótimo, Lívia, obrigado. Renata, obrigado também. Rodrigo tá aí. Oi, Rodrigo, boa noite, meu caro. Ô, Francinaldo, boa noite. Me escuta bem? Tá ótimo o áudio, viu? Tá limpo, tranquilo, tudo ok, tá? Maravilha, então. A Cássia já entrou, o pessoal tá chegando aqui. Ana Beatriz Passinho tá aqui, um abraço aí para vocês, tá bom? A Neuza Vicente também tá aqui, o pessoal tá chegando aí para nossa live. Olha aí, boa noite, doutor Rodrigo, a Lívia tá falando, tá? Boa George, noite, boa noite. Georgele Lima também tá aqui, Lola Léo tá aqui, o pessoal chegando aí para nossa live de hoje. Hoje uma live assim extremamente especial aí com um convidado muito especial. Rodrigo, eu estava falando há pouco com o professor Eduardo Costa, que a gente vai gravar um programa lá na Hora da Saúde. Ele falou que você é um aluno brilhante. Então, professor Eduardo Costa aí, Tô devendo R$ 10 para ele, pô, pelo jabá, pô. grande professor nosso aí da cardiologia, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância, né, da saúde cardiovascular, vamos falar assim, tá? Para uma boa saúde neurológica, tá? Quem acompanha aqui o perfil, quem acompanha a gente aqui nas lives, sabe que a gente trabalha aqui na FG Clínica para que você tenha uma saúde neurológica satisfatória, uma saúde neurológica de qualidade. Nós trabalhamos com tratamento de doenças neurológicas, neurocirúrgicas e também com tratamento com cannabis medicinal. E na nossa prática, né, é muito comum a gente lidar com situações em que a pessoa, por exemplo, tem uma dor de cabeça muito forte, que ela tem algumas dormências pelo corpo, ou que ela tem, às vezes, dificuldade para dormir, confusão mental algumas vezes, e que quando a gente vai investigar, muitas vezes o problema está no coração ou no sistema cardiovascular. E tem também aqueles pacientes que precisam ser operados, por exemplo, que a gente pede o risco cirúrgico, né? E aí, às vezes, a pessoa fica, doutor, por que tem que fazer o risco cirúrgico? Por que tem que fazer exame do coração? Por que tem que, às vezes, fazer o ecocardiograma? Às vezes, até um teste ergométrico, enfim, uma série de exames para avaliar a saúde cardiovascular, tá? Então, é por isso que eu convidei hoje aqui o doutor Rodrigo Almeida, tá? Que ele é um cardiologista, a ser formado pela UFPA ou pela estadual, Rodrigo? Da Universidade do Estado do Pará, pela Pela UEPA. UEPA, né? Universidade do Estado do Pará. Ele é mestre e doutor pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, é isso? Exatamente. Vulgo encanador. Vulgo encana... Não, desentupidor de cano, né? Seria mais ou menos isso. Desentupidor de cana. Bem por aí, tá, pessoal? Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, tem MBA em Gestão e Inovação em Saúde. Isso é importante. Amanhã o Dr. Rodrigo vai estar com a gente no outro perfil, onde a gente vai falar de empreendedorismo. Quem quiser desse perfil assistir também vai ser muito bem-vindo. Coordenador dos serviços de hemodinâmica do Hospital do Coração e do Hospital das Clínicas Gaspar Viana e preceptor de residências médicas em cardiologia, tanto do HCOR quanto do Hospital das Clínicas Gaspar Viana. E também ele é cofundador da Clínica SOS Consulta Saúde Acessível a Todos. Então, com esse amplo currículo, com essa ampla experiência e além de cardiologista, empreendedor, né, que é muito importante isso hoje em dia, a gente trouxe o Dr. Rodrigo para a gente fazer esse bate-papo hoje, esclarecer as dúvidas de vocês, né? Sobre por que, que tem que cuidar bem do coração, por que, que tem que cuidar, controlar a pressão, por que, que tem que saber se tem arritmia cardíaca, por que, que tem que fazer o risco cirúrgico, enfim. Então, Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao perfil. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, ter você aqui com a gente hoje. Aqui no perfil da FG Clínica, a gente
trata de pessoas que têm doenças neurológicas, principalmente distúrbio de movimento, como mal de Parkinson, epilepsia, transtornos psiquiátricos, pessoas que sofrem com dores crônicas e pessoas que precisam de tratamento com cannabis medicinal. Então, a gente tem uma ampla variedade de perfis de pessoas, desde crianças recém-nascidas até pessoas idosas, já com demência e quadros assim. E pessoas que precisam do tratamento com cirurgia, pessoas que precisam só de medicamentos, pessoas que precisam de fazer exercício físico, enfim, é uma ampla gama de perfis de pacientes. Então, a gente quer bater esse papo hoje com você aí para a gente esclarecer as dúvidas. Pessoal, quem tiver dúvida pode colocar aqui nos comentários, que vai ser um prazer muito grande estar respondendo para vocês, tá bom? Rodrigo, seja bem-vindo. Fale um pouco de você aí, do trabalho que você tem feito, para a gente poder entrar no tema direto aí da nossa live de hoje. Maravilha, então, gente, muito boa noite a todos. Agradecer aí ao Francinaldo pelo convite, pela iniciativa do canal aí. Toda e qualquer interação que venha a trazer informações ao nosso público é fundamental para a gente levar informação cada vez mais distante. Hoje, com os meios digitais, isso é uma realidade, né? A gente alcança longínquos rincões desse país que a gente não alcançava antes, né? E torna essa comunicação mais instantânea ali, as pessoas mandando mensagem, perguntas ao vivo e a gente podendo interagir de bate-pronto, né? Bom, você já fez a minha apresentação aí, te agradeço por toda a deferência. Então eu retornei a Belém já há 10 anos agora, né, trabalhando como cardiologista clínico e como cardiologista intervencionista, né? Atuo não só em consultório, mas faço a parte de cardiologia intervencionista nesses dois hospitais que você citou, parte de cateterismo cardíaco, angioplastias, procedimentos de cardiopatia estrutural, né? E também acompanho os pacientes internados ali no Hospital do Coração, dando esse suporte, né? E aí, já entrando no assunto principal dessa nossa live de hoje, que é essa questão da saúde cardiovascular e de que forma isso pode interferir na questão, na saúde neurológica do nosso paciente, a gente tem que sempre frisar, né, que é uma das coisas mais batidas e discutidas. A principal causa de mortalidade ainda no mundo inteiro é a doença cardiovascular, né? E quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de um sistema que é totalmente interligado, né? Uhum. Então, ali do coração, o sangue é bombeado, é ejetado, vai pela aorta e vai percorrendo as várias artérias e arteríolas e capilares no nosso corpo para irrigar todos os nossos órgãos. E aí nós temos aqueles órgãos chamados órgãos nobres, né? Dentre eles o cérebro, né? E a gente sabe as principais, dentre as doenças cardiovasculares, a gente tem que destacar tanto o infarto agudo do miocárdio, quanto o acidente vascular encefálico, que aí tem diretamente relação com doenças neurológicas de uma forma geral, né? Então, obviamente, se é a principal causa de mortalidade no mundo hoje, no Brasil em especial, mata 400 mil pessoas todos os anos, né? A gente precisa realmente dar uma especial atenção e discutir, divulgar a informação e divulgar a questão da prevenção, de que forma a gente pode tentar prevenir que esses desfechos venham a ocorrer, né? Ótimo, Rodrigo. Belíssima introdução aí, viu, pessoal? O nosso corpo, ele é todo interligado, né? Claro, a gente tem os médicos especialistas, né? Um que cuida do sistema nervoso, outro que cuida do sistema cardiovascular, mas na verdade é tudo uma coisa só, né? Dificilmente tem alguma coisa que seja extremamente isolada. Quero agradecer aqui a Jennifer Frazão, que começou a seguir o perfil. Pessoal, quem ainda não segue, siga aqui o perfil da FG Clínica, porque assim, aqui a gente traz informações médicas relacionadas à saúde neurológica de qualidade, de relevância. Estamos sempre trazendo novidades e o que há de melhor em tecnologia para que você tenha uma saúde neurológica de qualidade. A gente sabe que hoje as pessoas estão vivendo mais, né? A longevidade está aumentando,
mas não basta só viver mais, a gente tem que viver melhor, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo enquanto a gente ainda é jovem, enquanto ainda é saudável, não deixar chegar lá na frente para ir cuidar. E, Rodrigo, vamos falar um pouquinho aqui assim, pressão arterial. É algo que muito grande parte das pessoas tem ou vai ter praticamente em algum momento, né? Mas as pessoas costumam negligenciar muito. E a gente sabe, por exemplo, que a pressão arterial alta, a hipertensão arterial, é uma das principais causas de não só de acidente vascular cerebral, mas também de dor de cabeça crônica nas pessoas, insônia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de controlar aí a pressão arterial para, claro, aqui, né, visando preservar o nosso cérebro. Não, então, obviamente, aí, quando a hipertensão arterial, de fato, é uma doença que costuma ser traiçoeira, né? Ela é insidiosa e, na maioria das vezes, silenciosa, né? Uhum. Então, você acaba não percebendo que tem a pressão alta, a não ser no dia que você venha a ter um infarto, no dia que você venha a ter um AVC, né? A relação das crises hipertensivas, da pressão alta com as dores de cabeça, existem estudos que mostram que pode ocorrer, mas na imensa maioria das vezes elas nem são diretamente relacionadas. Ocorre muita coincidência, né? Ah, é. Você está com aquela dor insuportável, vai a um pronto-socorro porque está com dor e vão medir a pressão está alta e que é esperado, porque é um estresse físico, aquela dor está te causando uma ansiedade e aquela dor vai te fazer ter níveis pressóricos um pouco mais elevados. É óbvio que existem limites até onde a gente considera que essa pressão é apenas por conta da dor e onde, a partir do qual aquele limite em que a pressão realmente pode ser a causa da dor. Então, a gente até divide as nossas urgências e emergências hipertensivas, né? Porque quando há uma emergência hipertensiva, níveis normalmente acima de 180 de sistólica por 110 de diastólica, acima disso, existe sim um risco maior da ocorrência de um infarto, existe um risco Uhum. maior da ocorrência de uma dissecção de aorta, existe sim um risco maior da ocorrência de um AVC, de eventualmente você ser um hipertenso crônico que nunca descobriu que é hipertenso, não está tratando adequadamente, já desenvolveu um aneurisma cerebral, muitas vezes. Exato. Quantos e quantos jovens aí a gente tem visto no nosso dia a dia, a gente que frequenta o setor de cateterismo cardíaco tem visto a neurologia, cada vez mais a neurointervenção atuando no seu dia a dia e descobrindo aneurismas em pacientes jovens, cada vez mais jovens, né? E que muitas vezes já tinham um quadro hipertensivo, que negligenciavam, porque por ser jovem nunca foi atrás para descobrir. E esse é um dos problemas relacionados à hipertensão. Obviamente, vocês devem imaginar o seguinte: se nós em grandes artérias, como a aorta, por exemplo, que é a maior dos nossos vasos, a hipertensão, a pressão alta causa danos, pode causar dilatação, pode causar aneurisma, dissecção. Imaginem nos pequenos vasos dentro que permeiam o nosso cérebro. O estrago que uma pressão mais elevada não causa ao longo do tempo, né? Então, desde a formação aí dos aneurismas, das dilatações, até mesmo uma ruptura, um sangramento causando um AVC hemorrágico, que costuma ser terrível, né, no seu dia a Uhum. dia, bem como eventuais alterações que possam causar AVCs isquêmicos. Então, pensem comigo, quando você tem um aumento da pressão, você tem um aumento do impacto da onda de pulso na parede do vaso. E isso também vai causando lesões nessa parede do vaso, que propiciam, inclusive, a formação não só dos aneurismos, mas também das placas de gordura, né? Em especial ali na bifurcação das carótidas, onde tem uma maior propensão de acúmulo de placas de gordura e no futuro, eventualmente, uma obstrução ou até um AVC, caso essa placa venha a romper, causando um AVC isquêmico. Olha, excelente, né, pessoal? Acho que o que mais importante aí, Rodrigo, que você falou, é que a pressão arterial alta, a hipertensão, ela é uma doença silenciosa, na maioria das vezes, né? Em alguns momentos, quando ela
quando ela dá o sinal é porque, tipo assim, já foi, né? Já perdeu aí o time. E aí fica essa questão. Como então, que é uma doença silenciosa, como que a pessoa deve fazer para saber se ela tem pressão alta, até para diagnosticar no começo, fazer o tratamento correto para evitar que chegue, ou pelo menos para diminuir a chance de que chegue num derrame cerebral, num infarto agudo do miocárdio, num aneurisma ou algo do tipo. Existe alguma orientação que você possa dar para o pessoal aí que tem dúvida? Bom, no mundo ideal, digamos assim, né? Toda e qualquer, toda e qualquer consulta médica deveria constar a medida de pressão arterial, tá? Obviamente, isso acaba muito concentrado no cardiologista, né, que obviamente vai fazer uma avaliação mais pormenorizada, vai medir a pressão dos dois braços, sentado, deitado, em pé, vai avaliar se tem hipotensão postural, enfim, vai fazer uma série de avaliações nesse indivíduo para caracterizar melhor aquele quadro, mas, se possível, né, nos locais de atendimento, pelo menos fizesse aquela, igual uma triagem que tem nos pronto-socorros, que faz a classificação de risco, se fosse possível ter uma triagem dessa nas clínicas de uma forma geral, para já medir a pressão, já medir a frequência cardíaca antes da entrada com o profissional médico, seja ele quem fosse, qualquer tipo de especialidade. Esse seria o mundo ideal, porque as pessoas iam medir com mais frequência. Tem dados, Francinaldo, de que na população brasileira, não estou falando nem a nível mundial, que a coisa é até pior, mas na Sim. população brasileira, até 50%, ou seja, metade das pessoas que são hipertensas, não sabem que são hipertensas. Então, a cada duas pessoas, duas pessoas hipertensas, uma simplesmente não sabe, né? E nós estamos beirando uma incidência de hipertensão próximo dos 30% da população. Então, a gente está falando de bastante gente É com muita hipertensão gente. no nosso país. É muita gente, tá? Daria Então, estamos falando de 30%, 60, daria 60 milhões 60 de milhões de pessoas, mais ou pessoas. menos, só no nosso país, né? E 30 milhões simplesmente não sabem, né, serem hipertensos. E daqueles que sabem, a metade apenas está tratando. Então, olha só a complicação, né? Ou seja, mesmo os que já descobriram, Não tá. negligenciam e não tratam ou não tratam adequadamente. E vou te dizer mais, entre os homens isso é ainda pior, né? Porque Uhum. daqueles que tratam, apenas 30%, 33% tem a pressão efetivamente controlada. Então, a gente tem um número muito baixo, efetivo, de pessoas que conseguem tratar adequadamente, já estão diagnosticadas, tratadas e controladas. Porque não adianta Uhum. só saber que tem que tratar. E tratando, tem que estar controlado, senão também não está adiantando nada. Está tomando remédio que está ineficiente, está se enganando, né, fingindo que está tratando e não está tratando adequadamente e vai ter as complicações no futuro. É porque essas coisas elas demoram, às vezes, décadas para começar a ocorrer, né? Mas vejam bem, quando você chegar numa determinada idade, você vai querer manter a sua independência, né? E se você não Verdade. tratar adequadamente, não se cuidar, você vai depender dos outros obrigatoriamente. Então, esse eu acho que é o cerne de toda essa questão e de informações, de troca de experiências como essa aqui que a gente está fazendo hoje, para que haja uma conscientização maior da gravidade do problema, né? E aí, quando a gente vai Exatamente. falar de uma forma geral todos os outros fatores envolvidos, né? A gente vai acabar pisando no calo de alguém aí, falando de todos os fatores outros que possam estar envolvidos com isso aí, né? Porque ela não vem sozinha na maioria das vezes. Exatamente, pessoal. Essa informação é muito importante, tá? Porque realmente as pessoas têm. E eu vou te falar mais ainda. Mesmo quando a pessoa tem um desfecho dessa pressão, tipo, ela infarta, depois aí tem aquele impacto, ela sobrevive, mas depois de um tempo ela volta a negligenciar a doença que levou, ou os hábitos de vida que levaram aquele infarto, aquele AVC. E isso é impressionante.
A nossa natureza tende a levar muito a isso, exceto em regiões muito específicas, assim, onde a cultura, né, já é uma cultura mais voltada assim, para esse cuidado, para essa prevenção, né, e não para o tratamento. Pessoal, Então, temos quantas e quantas bastante vezes tempo. a gente não escuta aí, Francinaldo, doutor, eu tava tomando remédio, mas aí a minha pressão ficou 12/8, aí eu parei de tomar, Eu parei porque de tomar, tava controlado, tava tudo esqueci. certo, então eu parei de tomar o remédio. Exatamente, pessoal. Então não pode, né? Não pode deixar de tomar o remédio ao bel prazer. E também acontece muito, Rodrigo, isso que a gente está falando muito daqui da hipertensão, a gente está na hipertensão ainda, a gente já vai para os outros temas. Eu vivencio muito com quem tem epilepsia. Epilepsia é uma história muito semelhante, né? Muita gente sabe que tem, mas não trata. Os que tratam, poucos conseguem controlar efetivamente as crises, porque ficam tomando o remédio da forma errada. E mesmo dos que tomam o remédio da forma certa, ainda tem aqueles que não respondem ao remédio. E às vezes a pessoa para, esquece de tomar o remédio, aí vai parar no pronto-socorro em crise incontrolável, muitas vezes, tendo que ir para UTI, intubação e etc. Então, as doenças crônicas, assim, né, elas tendem a ter muito esse comportamento aí. Com o tempo, parece que a pessoa relaxa, e quando ela relaxa é justamente quando tende a acontecer as complicações mais graves, né? Baixou a guarda é quando os problemas acontecem, né? A verdade é essa. Não pode baixar a guarda. Exatamente, não pode dar mole aí para hipertensão nem para outras doenças crônicas. A Ana Beatriz Passinho está aqui, hoje os familiares do Jardel foram lá no consultório, pessoal, um abraço aí em todos vocês, melhoras aí para o Jardel, vai ficar bem, tá? Quero dar as boas-vindas também aqui a Lívia Valente também está aqui, a Lola Léo fez uma pergunta aqui, eu já vou aproveitar para respondendo um pouquinho aqui. Algumas a gente tem que passar. Pessoas que têm diabetes têm mais propensão a ter pressão alta, Rodrigo? Então, como eu falei anteriormente, né, a hipertensão normalmente ela não vem sozinha, né? Normalmente ela vem acompanhada de outros fatores. Então, quando a gente vai, como a gente está falando de doenças cardiovasculares de uma forma geral, então a gente precisa elencar aqui, Francinaldo, quais seriam esses fatores considerados fatores de risco, né? Então, a hipertensão Uhum. arterial, que a gente já falou, diabetes mellitus, que a gente já está falando agora, alterações de colesterol, triglicerídeos, né? O sedentarismo, com a obesidade a reboque, né? O tabagismo, que é o uso do cigarro, e algumas pessoas vão ter herança genética, né, envolvida. Aí esse você não tem o que fazer a respeito, né? É. E também Ainda, a idade. E também a idade, porque o tempo ele passa para todos nós. Então, é implacável. fato que é implacável, é fato que com o passar do tempo a, a prevalência, ou seja, a existência desses fatores de risco, a existência dessas doenças, elas se tornam maiores, se tornam mais comuns, né? Em especial, pacientes acima de 70 anos, a incidência de hipertensão ela é bastante elevada, ela é acima de 60% na população de uma forma geral. Então, ou seja, lá na frente, com mais idade, a cada 3 pessoas, 2 vão ser hipertensas. Então, Uhum. aumenta a chance de você apresentar essa doença e, junto com a hipertensão, outras. E aí, falando especificamente da diabetes, sim, a diabetes aumenta sim o risco de você desenvolver hipertensão, justamente porque a diabetes ela tem no cerne dela um processo inflamatório sistêmico que envolve os vasos sanguíneos. Então você acaba tendo lesões renais, né? E aí Uhum. levando a uma lesão renal, uma piora da função renal, a hipertensão vem a reboque, né? Você tem Uhum. enrijecimento arterial, que também pode levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Você tem problemas cardíacos secundários à diabetes, que inclusive a doença arterial coronária também pode advir, e isso, no segundo, em última instância, também pode levar você a desenvolver quadros hipertensivos. Enfim, então o diabetes sim está envolvido em todo esse cerne desse problema da doença cardiovascular também. Então, uma coisa levando a outra, né? Elas sempre andam ali de parceria.
esses fatores de risco. Eles andam meio que de mãos dadas aí, né? Juntos aí. Além de um levar o outro, os dois ainda se juntam para causar outras coisas também aí, que vão surgindo aí. Justamente, É, justamente. tem uma pergunta aqui da Conce Silva, muito legal. Olha, eu não tinha pensado no que ela perguntou aqui. Conce, obrigado por participar da live, obrigado. Se você não segue o perfil, siga aqui o perfil da FG Clean. Podemos confiar nos aparelhos que medem a pressão, esses aparelhos domésticos? Olha a pergunta dela, hein, Rodrigo? Perfeito. Então, precisa ter uma atenção em relação aos aparelhos, tá? Hoje, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia tem nos estimulado a utilizar os aparelhos digitais, porém de braço, tá? Para as medidas da pressão arterial, porque eles são mais acurados, são mais fidedignos na medida. E viu-se que as medidas nos aparelhos, aqueles manuais, tem paciente que diz assim, doutor, eu quero é naquele manual, que é aquele que eu confio. Só que Aquele que aqueles insufla, aparelhos, que insufla e tal, eu gosto é daquele. Só que percebeu-se em pesquisas que havia muitos erros relacionados à medida, a forma de medir, a forma correta de medir, o local correto onde cada som, onde o som reaparece, que é a pressão sistólica, e onde ele desaparece, que é a diastólica. Isso causava problema mesmo entre os médicos, então havia medidas erráticas. Então a sociedade hoje, ela estimula com que tenhamos e usemos os aparelhos digitais, porém, de medida automática, mas de braço. Os de punho não aqueles de pulso, não é que eles não funcionam. Eles funcionam, mas eles podem, se usados de maneira incorreta, fora das suas especificações, então vai ter aqueles que você vai encostar o braço aqui no peito, vai ter aquele que você vai simplesmente deixar o braço um pouquinho mais levantado e ele mostra a posição correta. Então, se você usar fora do que está especificado no manual pelo fabricante, você pode ter medidas erradas. Fora isso, a saúde das pilhas, né? Tem que Uhum. ser pilha nova. Pô, minha pressão nunca foi assim. Dá uma olhada na pilha, vê se não está precisando trocar, que às vezes começa a dar algumas medidas que não são habituais. E o outro ponto é a calibração do equipamento, tá? A rigor, esses equipamentos precisariam ser calibrados uma vez por ano. Aí eu vou perguntar, quem aqui que comprou um aparelho desse na farmácia já mandou ao menos uma vez na vida calibrar o seu aparelho? Muito provavelmente ninguém, né? Certamente que Então, não. existem todos esses fatores envolvidos, mas a rigor eles são sim confiáveis, óbvio. Tem marcas mais confiáveis e tem aquelas marcas mais, como o pessoal costuma dizer, xing-ling, que aí a confiança fica em segundo plano, né? Então, procure aquelas que têm o selo na vigilância, da Anvisa, né, que sejam registradas, que sejam de grandes empresas tradicionais no mercado, que aí sim você vai ter uma segurança maior relacionada a isso, tá? Ela até Excelente. perguntou, não sei nem onde calibra o aparelho. Bom, antigamente a gente conseguia, os antigos manuais, a gente conseguia levar no local do Inmetro e fazer uma calibração, tá? Mas hoje em dia está até mais fácil, com uma pesquisa na internet ou no próprio manual do equipamento, um local de manutenção, né? Uma assistência Uhum. técnica local do fabricante, tá? Se não tiver um representante local, ligar no 0800 e pedir. Muitas vezes eles vão solicitar que você envie o equipamento para a fábrica para ele ser calibrado e eles te devolverem. Então existem essas possibilidades. Por isso, dar preferência para fabricantes que tenham representatividade no Brasil, dentro do país, para que você possa ter esse auxílio na hora que necessitar. Né? Porque isso aí é para ser algo que você vai usar de longo prazo. Então precisa ter uma confiabilidade, precisa ter uma durabilidade esse equipamento, não é algo para ser descartado. Excelente. Obrigado aí pelas orientações, Rodrigos. A dona Edinalva está aqui. Um abraço, dona Edinalva. Tá? Obrigado pela presença. Quem mais que está aqui? A dona Rosane Balado também está aqui. Obrigado, dona Rosane. Dona Rosane está sempre presente aqui nas lives.
E tem uma pergunta aqui, eu sei, não é muito tema, mas eu acho que cabe muito bem. Nós vivenciamos um período aí há pouco mais de 4 anos com relacionado à pandemia de Covid-19 e tiveram uma série de medidas aqui e uma delas foi a questão da vacinação, né? Teve muita, como é que eu diria? Muita dúvida, muito conflito, vacina, não vacina, a vacina funciona, não funciona, predispõe a algumas condições, não predispõe. Então, a Lola Léo também perguntou aqui se a vacina está influenciando nos infartos em jovens. Eu acho que ela está se referindo à vacina do Covid, não às outras. Então, eu queria saber como é que está aí essa questão, Rodrigo. Tem algo aí que a gente possa acrescentar aí para a Lola? Não, em termos de vacina, não. O que nós tivemos, sim, nos últimos tempos foi, tivemos sim um aumento nos eventos cardiovasculares, tá? Mas muito disso está relacionado a processos inflamatórios, de uma forma geral, tá? Mesmo pacientes que tiveram contato ou não com o vírus, que geraram alterações, o que as pessoas ficaram efetivamente doentes e mesmo aquelas que não ficaram doentes, hoje a gente tem visto algumas complicações advindas disso, né? E eu acho que o cerne da questão toda é assim como o diabetes, né, que gera um processo inflamatório sistêmico, toda e qualquer virose, toda e qualquer infecção bacteriana também gera um processo infeccioso. Perdão, um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele pode se predispor tromboses, de uma forma geral, né? A gente viu muito isso acontecer durante a pandemia, justamente pelo processo inflamatório relacionado ao vírus. Então, teve muito tromboembolismo pulmonar, teve muito infarto em paciente jovem que só tinha o trombo, não tinha placa de gordura que justificasse ele estar infartado, né? Então, a gente viu isso acontecer. AVCs, né? Uhum. Em pacientes que a priori não teriam maiores fatores de risco para justificar aquela ocorrência, tromboses venosas profundas, ou seja, tromboses nos membros inferiores, também a gente viu bastante. Então, obviamente, o cerne disso é o processo inflamatório que está por trás, tanto do processo infeccioso em si, pelo contato direto com o vírus, mas também a gente precisa lembrar que toda e qualquer vacina, você está estimulando o seu sistema imunológico a produzir uma resposta Exato. àquele estímulo, né? Não é que a pessoa fique doente, mas a gente simula algo parecido com a infecção. Você inocula partes do vírus, como em alguns tipos de vacina, para gerar justamente aquele reconhecimento pelo seu sistema imunológico, e isso pode gerar processo inflamatório. Tanto é que existem vacinas, mesmo nas crianças, mesmo naquelas vacinas do calendário vacinal, que você aplica na criança e diz, olha, mãe, nas próximas 24 horas pode ser que surja febre, pode durar aí 2 dias. Se tiver febre, faça um analgésico, faz um antitérmico, né? Mas por que isso? Porque justamente aquela substância vai provocar essa resposta imunológica e muitas vezes a nossa resposta imunológica gera uma febre, né? E essa inflamação, entre aspas, né? Que é menos, não é uma doença, mas é uma resposta do nosso organismo àquele estímulo que está vindo externo. Então, assim, a gente viu o aumento, sim, aí entram outros fatores, né? Aumentou o sedentarismo, aumentou consumo de drogas, aumentou cigarro, Uhum. as pessoas ficaram bem mais sedentárias em frente à televisão, muito mais computador, Mais estressadas, estresse e ansiedade explodiu, né? Eu diria que verdade. a boa parte das consultas que a gente faz hoje em dia, especialmente de pacientes novos, né? E mais anteriormente aí, durante o período da pandemia, primordialmente, muitas crises de palpitações, de dores torácicas, que eram crises de ansiedade relacionadas a tudo que a gente estava vivendo, né? Exato. Então, eu posso dar aqui um testemunho. Eu tive Covid, graças a Deus não foi com maior gravidade, fiquei com ali 10% do pulmão comprometido, mas fiquei, após o período de recuperação da Covid, eu conto isso, 42 dias taquicárdico.
Eu tinha uma frequência de 120 em repouso. Aqui conversando com vocês, deitado na minha cama, 120. Isso não é normal, né? Ou seja, aquele processo inflamatório ele perdurou e gerou uma resposta no meu organismo, no meu caso aqui, uma taquicardia. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição a virar hipertensa, pode ter aí o seu gatilho para ficar hipertensa. Uma pessoa que pode ter uma predisposição para fazer um tromboembolismo, pode ter aí o gatilho para gerar aquela complicação. Então, muitas vezes você está ali, determinadas coisas, você está na beira do precipício, precisa de alguma coisa para te empurrar e tu desce ladeira abaixo. Então, acho que passa por aí, sim. Aí, culpar especificamente as vacinas fica muito na elucubração, porque a gente não tem efetivamente uma comprovação em relação a isso. Tá? Ótimo, excelente, Rodrigo. Quero dar também aqui as boas-vindas ao seu João Holanda, de Manaus, a dona Graça Moraes, de Abaetetuba. Um abraço aí para os meus conterrâneos, né, aí de Abaetetuba. Tá? Quero convidar todo mundo que está aqui para seguir, para se inscrever no canal da FG Clínica no YouTube. Nós temos mais de 480 vídeos com as mais diversas abordagens de doenças neurológicas, neurocirúrgicas, avanços tecnológicos, tratamento com cannabis, cirurgia, radiocirurgia. Estamos chegando a 500 vídeos lá. Então, pessoal que ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreva. Sou eu que respondo pessoalmente todos os comentários. Isso eu faço questão, viu, Rodrigo? De eu mesmo ir lá e responder. Não deixo nenhum comentário sem resposta. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Bom, vamos continuar aqui. Você falou uma coisa... Ah, tem o Guilherme Portugal, tá mandando um abração aí para você, viu, Rodrigo? Tá? Então, maravilha. Muito legal aí, Grande Rodrigo. Guilherme. Agora, você falou uma coisa aí, palpitação. Então, vou te falar aqui. Eu recebo muitos pacientes no consultório, muitas vezes, com crises, perda de consciência, desmaio, uns abalos musculares, que vão parar no meu consultório, muitas vezes, com suspeita de epilepsia. E alguns até, Rodrigo, pasmem, com indicação de cirurgia para epilepsia, porque não respondeu ao tratamento com remédio. E aí, na investigação, às vezes a gente diagnostica que a pessoa tem uma arritmia cardíaca. A gente sabe que tem arritmias que podem aparecer e desaparecer, né? Ficar indo e vindo. E durante a arritmia, a pessoa tem uma síncope, não chega sangue no cérebro, e aí ela tem aquela crise que pode ser confundida com uma epilepsia, inclusive. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a saúde, né, cardiovascular envolve também o coração trabalhar na frequência correta dele, como você falou aí durante a Covid, você ficou taquicárdico. É muito comum as pessoas terem palpitações, sentirem que vão desmaiar, às vezes até algumas até desmaiam. Como é que funciona essas arritmias aí? Por que elas podem afetar, digamos assim, a quantidade de sangue que chega no cérebro? Bom, maravilha, obrigado pela pergunta aí. Então, obviamente, extrasístoles, que são batimentos extras no coração, que às vezes a gente sente aquela pancada mais forte no peito que logo passa, isso normalmente é uma extrasístole. Isso aí todos nós podemos ter, né? Isso é algo relativamente eu sinto comum. um negócio de vez em quando também, parece que o negócio sai do compasso. Como se batesse assim. em falso, saísse do Como se compasso, né? batesse em Mas falso. passa rapidamente e você Exato. segue a vida, enfim, não te gera nenhum sintoma Ainda bem, mais porque eu já estava significativo, né? preocupado aqui. Justamente. Então, normalmente, isso é uma estação que todos nós podemos ter ao longo da vida e vamos ter, todos nós. É óbvio, dentro de um limite de segurança, limite de normalidade, que tem que ser menos de 1% de todos os batimentos ao longo de um dia, né? Então, aí você calcula aí, se bate 60 por minuto, faz as contas por hora e enquanto bate no dia. São milhares de vezes ao longo do dia e o normal até 1% de batimentos extrasístoles. Bom, mas eventualmente você tem um descompasso desse ritmo cardíaco, né? Então nós temos, essa é a palavra. Vamos colocar aqui, nós temos as duas câmaras cardíacas átrios, né? Que recebem o sangue que vem dos pulmões e que recebem o sangue que vem do coração. Saiu do átrio, ele vai para o ventrículo. Então o átrio tem a sua contração, posteriormente o ventrículo contrai. O ventrículo é que manda o sangue adiante, né? Então,
obviamente precisa ver toda uma dinâmica, um equilíbrio entre o batimento dos átrios e o batimento dos ventrículos. Um tem que ocorrer após e na sequência do outro. Tá? Mas podem, por uma série de motivos, ocorrerem situações em que o sistema de condução elétrico cardíaco pode ser afetado. Por exemplo, um infarto. Por exemplo, uma infecção viral, como até a Covid, causando uma inflamação do músculo, uma miocardite, que vai afetar o sistema de condução, né? O uso de determinados medicamentos, e aí existem vários medicamentos usados para próprio tratamento de ansiedade, próprio tratamento de depressão, às vezes até alguns medicamentos usados nas doenças neurológicas que podem causar alterações eletrolíticas e podem causar alterações de condução cardíaca. Então, aí já entrando naquela seara do porquê fazer uma avaliação cardiológica antes de iniciar uma cirurgia, de iniciar um tratamento, é porque eventualmente o tratamento vai causar algum efeito colateral ou pode causar algum efeito colateral, né? E é isso aí você já tem que estar se prevenindo, ou seja, tendo um exame de base que diga, pô, aqui está tudo normal. Se alterou ali na frente, eu posso tentar descobrir qual foi a causa. Olha, o que entrou de remédio diferente? Ah, foi tal remédio. Poxa, então pode ser aquele. Vamos trocar, vamos tirar esse aqui, vamos colocar outro. Então, se você não faz essa avaliação prévia, você não vai saber o que está causando o problema, né? E aí, quando gera esse tipo de desbalanço ou descompasso no batimento do coração, você pode sim ter uma série de problemas que advêm disso aí, né? Então, vamos colocar aqui na principal arritmia, que ocorre predominantemente nos idosos, mas também pode ocorrer nos mais novos, que é a fibrilação atrial, né? A fibrilação atrial, ao invés de você ter uma contração efetiva do átrio, ele começa a chacoalhar. Faz mais ou menos assim. São vários pontos dentro do átrio, mandando estímulo para o átrio contrair ao mesmo tempo, então vira uma confusão, vira um samba do crioulo doido, né? Então, obviamente, ele chacoalha, ele não bate mais. E isso aí pode provocar ativação, agregação plaquetária, formação inclusive de coágulo de sangue dentro do átrio. E, eventualmente, esse coágulo passa para o ventrículo. Na hora que ele passa para o ventrículo está contraindo normal aqui, manda o sangue adiante, o coágulo vai junto. Aí você tem um infarto. Aí vai parar lá numa artéria cerebral, gera um AVC, né, que é uma das principais causas de AVC, ainda hoje, a fibrilação atrial, né? Então, a importância desse ritmo cardíaco estar em dia, estar bem controlado e, de preferência, não taquicárdico. Porque imagina você o seguinte, quando você se exercita, normalmente o seu coração acelera para que maior volume de sangue seja ejetado e irrigue a sua musculatura, que está ali fazendo aquele exercício. Mas ele não é para estar o tempo todo taquicárdico. Existe uma faixa que a gente recomenda de normalidade que é de 60 a 100. Mas o ideal é você ter o seu coração ali em repouso entre 60 e no máximo 75 batimentos por minuto, para que ele dure mais. Imagina o motor de carro, né? Imagina isso, motor de carro, e que você olha ali, além do velocímetro, tem a contagem de rotações por minuto do carro, né? Então, quando você trabalha com uma rotação mais baixa, a tendência desse motor é durar mais, de ser mais econômico, do ponto de vista de gasto de combustível. Então, traga isso para a cardiologia, para o seu coração. Então, se ele conseguir trabalhar com uma frequência mais baixa e com efetividade, e aí entra a questão da atividade física. Porque com a atividade física, você trabalha a parte aeróbica do seu coração, você condiciona esse coração a trabalhar menos, ou seja, com uma frequência mais baixa e melhor, fazendo o trabalho dele com menos esforço, né? Agora, quando a gente vai para o outro lado, o cara ficou taquicárdico, ele está tendo irregularidade nos batimentos cardíacos. Bastam, aí o Francinaldo pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas bastam 4 segundos de falta de sangue no cérebro para que ele desligue. E ele desliga como se fosse um sistema de emergência. Ele desliga para que os danos cerebrais não sejam maiores, né? Só que no que ele desliga, você cai, você bate a cabeça, você desmaia.
né? E aí Exatamente. vem Você outros pode ter problemas abalos advindos disso, musculares né? que nem uma crise. Pode, justamente, porque quando falta o sangue no cérebro, aí a primeira, você vai perder a consciência. E na sequência você tem espasmos musculares. Isso às vezes a gente enxerga isso. Eu já trabalhei em emergência cardiológica, né? Então, às vezes o paciente que está ali chegou infartado, você está começando a preparar aquele paciente para ir para um cateterismo de emergência, e de repente o cidadão começa ali a ter uma crise, como se estivesse tendo uma convulsão. Na verdade, até é É, uma crise convulsiva, mas relacionada à falta de sangue no falta de cérebro. sangue. Ele começa a se contrair todo, né? Perde a consciência, enfim. Isso ali diz para nós que aquele paciente está tendo uma parada cardíaca, né? Então a gente já parte para cima para fazer as medidas de reanimação. Então, Excelente. daí a importância de manter, como eu falei, é tudo intercomunicado, é tudo interligado. Então, as coisas precisam ser mantidas de uma forma regular e normal para que tudo funcione de uma forma harmoniosa, né? E aí você consiga manter as suas atividades, as suas funções, né? Bem organizadas. Excelente, Rodrigo. Ó, o Guilherme Portugal colocou aqui assim: carreguei muitos pacientes de vocês no Hospital do Coração quando eu era maqueiro lá. Grande Guilherme, figura. você não carregou os pacientes, você nos ajudou a tratar dos pacientes com o seu Fez trabalho, com a parte, sua fez expertise. parte da assistência, fez Fez parte da parte da assistência. nossa assistência. Obrigado aí, Guilherme. Um abraço a você aí, tudo de bom, tá? E continue aí ajudando, né? Cada pessoa ajuda, desde o porteiro do hospital até o diretor, todo mundo participa do tratamento do paciente, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, dando o seu melhor, tá? A dona Maria Lúcia, a esposa aí do seu Raimundo Erivan, está dizendo aqui, meus médicos mais amados do mundo, obrigado, dona Maria, sempre prazer aí falar com a senhora, tá bom? E assim, Rodrigo, é o seguinte, vamos falar agora uma situação aqui. Risco cirúrgico. Então, ó, nós já falamos da pressão arterial, nós já falamos da arritmia do batimento cardíaco. Agora, o risco cirúrgico. Então, aquele paciente que está aguardando por uma cirurgia e aí ele precisa fazer todos aqueles exames, aquelas avaliações, e uma delas é uma avaliação com o cardiologista para determinar o risco cirúrgico, claro. Muitas vezes o paciente pergunta, doutor, mas eu vou operar a cabeça, o que é que tem a ver com o coração e tal? A gente já falou bastante coisa aqui. Mas por que fazer o risco cirúrgico? Se você puder dar uma palhinha de como que ele é feito e para o pessoal ficar tranquilo aqui, que não é nada assim absurdo, né? Tem casos e casos, mas que é importante para que ele tenha um sucesso, para ajudar ele a aumentar a chance de sucesso durante a cirurgia. Maravilha. Então eu vou até pegar um outro gancho aqui de uma outra pergunta que fizeram aqui no nosso chat, relacionada a quando que efetivamente você deve começar a fazer avaliações com o cardiologista. Então eu vou resumir bem facilmente isso para vocês. A rigor, todo mundo deve fazer alguma avaliação em algum momento da vida, Uhum. até os seus 40 anos, tá? Pelo menos uma, tá? Para ter um basal. A partir dos 40, eu costumo orientar meus pacientes que façam anualmente, tá? Anualmente. Isso anualmente, a partir dos 40. E naqueles casos que tem um histórico familiar mais significativo, você pode adiantar esse processo e começar a fazer. Isso estou falando de avaliação cardiológica, tá? Mas existem outras avaliações, como exames de rotina, exames de ultrassom, que você pode começar a fazer e deve começar a fazer já na idade adulta, acompanhar isso aí, né? Desde criança, na verdade, né? Uhum. Vou fazer um parêntese aqui, mas hoje mesmo eu estava atendendo uma senhora que tem um problema com o colesterol, né? Um problema sério, colesterol, ela tem hipercolesterolemia familiar, tem outros familiares, tem pai, tios, primos que têm problema com colesterol, e os dois filhos têm problemas com colesterol. E uma coisa que eu comentei com ela, né? Justamente como ela já tem esse histórico da família, ela foi atrás para descobriu, e os filhos já estão em tratamento. Porque o problema não vai aparecer agora, na infância, vai aparecer lá na frente, com 40, 30, 40 anos, eles vão ter as consequências disso, né? Mas voltando aqui para o foco, se você tem um histórico familiar, você começa mais cedo. Ali
35, 30 anos, já começar a fazer anualmente avaliações cardiológicas, tá? E aí, no risco cirúrgico, hoje, eu vou até fazer um comentário aqui, Francinaldo, que eu acho que hoje existe até um exagero na quantidade de avaliações cardiológicas. Para o cardiologista é ótimo, porque a gente tem consulta para dar e vender aí, né? E são consultas, quanto mais jovem o paciente, mais rápida é essa avaliação, porque não tem efetivamente muita coisa para avaliar, mas eu vejo hoje em dia até o meu filho vai fazer uma cirurgia fim do ano, vai fazer uma cirurgia da adenoide, em 3 anos de idade. Estão pedindo avaliação cardiológica para ele, sendo que nós fizemos todo o pré-natal, foi feito eco fetal, foi visto que ele não tinha nenhuma doença congênita, que é uma preocupação, né? É uma preocupação. Não tem nenhuma doença congênita, já fez avaliações com o pediatra, não tem sopro cardíaco. Para quê? Né? Existe sim um certo exagero, mas, por outro lado, é uma segurança, é uma proteção. Porque, como a gente falou anteriormente, né? Você fazer um eletrocardiograma, você consegue avaliar o seu basal e, caso algo mude ao longo do processo da cirurgia ou no pós-operatório, você tem algo para comparar, né? O mesmo vale, por exemplo, um ecocardiograma. Obviamente, vai fazer ecocardiograma para todo mundo? Não. A gente vai avaliar os fatores de risco. Então, se esse indivíduo já tem hipertensão, se esse indivíduo já é diabético, se esse indivíduo já teve, por exemplo, um infarto, ele vai precisar fazer um pré-operatório mais pormenorizado. Se esse indivíduo é completamente rígido, vai fazer uma cirurgia por algum outro motivo, ou até uma cirurgia neurológica, ele tem um problema neurológico, vai precisar operar. Beleza. Mas não tem nenhum outro problema de saúde. Mesmo assim, vale a pena você fazer o eletrocardiograma, vale a pena você fazer, o que eu digo sempre, tirar uma boa história clínica e fazer um exame físico bem feito. Porque se a gente voltar no passado, Francinaldo, não tinha ecocardiograma, não tinha tomografia, não tinha uma série de coisas, né? Então, fazer a parte clínica bem feita. E esses exames eles vão dar só apenas o subsídio que a gente precisa para fazer a liberação e fazer os cálculos de risco cirúrgico. O risco cirúrgico de um paciente, eu costumo até brincar com os pacientes quando eles chegam assim, risco cirúrgico. Eu digo, olha, o risco cirúrgico é com o cirurgião, ele que vai operar, ele que sabe qual é a mortalidade dele, qual é a taxa de complicação dele. Eu não sei qual é. Agora, se você quiser o risco cardiológico, eu faço, porque aí eu consigo te dizer qual é a probabilidade de você vir a ter um infarto, a probabilidade de você vir a ter um AVC, ou até uma morte de origem cardíaca por uma arritmia no seu perioperatório, né, que envolve todos os momentos da cirurgia, desde a indução anestésica, enfim, até o pós-operatório na UTI. E isso eu consigo fazer a avaliação, mas o risco cirúrgico eu não consigo. Então, para isso, a gente usa as ferramentas, usa a avaliação clínica, né? Vai entrar em consideração a idade do paciente, os fatores de risco, se já teve algum problema no passado, alergias que ele já tenha apresentado, né? E, obviamente, ele vai passar também pelo anestesista que vai fazer perguntas muito parecidas com as nossas e um pouco mais específicas da especialidade deles, para que a segurança do procedimento seja maior. Mas a gente nunca, jamais, Francinaldo, a gente vai zerar o risco. A gente tem risco até de acordar de manhã para sair de casa, para ir para o trabalho, enfim, para fazer qualquer coisa, a gente tem risco. Então, tem risco até de não acordar. Até o risco. Ou, como diz, acordar morto, né? Que o pessoal fala, acordou morto. Não, ele nem acordou, né? Mas, enfim, esse risco existe. Eu fiz uma live aqui há pouco mais de 2 meses, eu acho, 1,5 mês, 2, que é como lidar com o medo de operar. Muitas pessoas têm medo e é natural, você vai passar por uma cirurgia, seja ela qual for, é sempre algo desconhecido, né? E uma das maneiras de lidar é conhecer bem a equipe, conhecer tudo o que está sendo feito e por que está sendo feito, né? E o risco cardiológico, a avaliação pré-anestésica, tudo isso tem um porquê, né? Que é aumentar a segurança daquele procedimento que vai ser feito.
Esse nunca vai ser zero, não tem como, né? Mas a gente tem ferramentas hoje, por exemplo, para se prevenir mais, dizer, olha, esse paciente vai precisar de uma UTI, esse aqui não vai, esse aqui eu não posso, sei lá, eu tenho que usar uma técnica cirúrgica mais menos agressiva para ele do que para o outro. Por exemplo, eu já passei por uma situação assim com um paciente com doença de Parkinson, um risco cirúrgico elevado, assim, para o padrão dele. Mas ele precisava da cirurgia, porque o Parkinson estava atrapalhando já muito a vida dele. E já tinha tido um AVC, já tinha colocado estente, chegava a tomar antiagregante plaquetário, que a gente conseguiu aí lidar para fazer a cirurgia. Então, de posse dessa informação, entendendo que o risco cirúrgico, o risco cardiológico era elevado, a gente já preparou todo o cenário para um paciente com um risco alto, né, com relação ao UTI, intensivista, e eu pude usar uma técnica cirúrgica mais rápida e menos invasiva para ele. E a cirurgia foi um sucesso, tanto que o pessoal da UTI ficou assim impressionado, como é que um paciente desse conseguiu sair bem, ele saiu, tá? Recuperou bem, está super bem do Parkinson atualmente, tem as questões cardiovasculares dele que vão se manter. Então, eu comparo dizendo assim, você vem no avião e se preparando para pouso, e aí você detecta que tem um problema, um motor está pegando fogo, alguma coisa. Você já liga, aí já chega lá o corpo de bombeiro na pista, o resgate, já está tudo pronto para atuar numa situação assim. Então, você já se previne, já se antecipa. Isso é extremamente importante, pessoal. E também reduz aí o medo, né? O medo de quem vai se submeter ao procedimento, né? Saber que o coração está bem, saber que a pressão está controlada, que o diabetes, se tiver, está controlado. Isso tudo ajuda a pessoa a reduzir um pouco mais esse medo, né? Isso é Eu extremamente até brinco, às vezes, viu, Francinado, eu recebo para fazer pré-operatório de grávida, né? Para fazer a cesariana. Aí eu até brinco com elas, eu falei, vem cá, se eu proibir, disser que tu não pode, que o risco é muito alto, a criança vai ficar morando aí dentro ou eles vão dar um jeito de tirar? não Porque, vai. Mesma mas, coisa um mas tumor no na final das cabeça, né? contas, Você vai. é aquela coisa, no final das contas, ela vai ter uma avaliação basal e que caso algo mude ao longo do procedimento, no pós-operatório, isso seja detectado precocemente e possa ser tomadas as medidas necessárias para controlar aquilo ali, né? Porque, como eu É falei, verdade. risco todos nós vamos ter, não é zero, né? E obviamente a gente leva em consideração também qual é o porte da cirurgia, qual é o porte da anestesia. Uma sedação com anestesia local é uma coisa. Uma, Exato. in- uma sedação, uma anestesia geral é outra, É outra. completamente diferente. Uma raquianestesia é outro, né? Você precisa, Exatamente. um indivíduo que você talvez não possa dar tanto volume, às vezes faz uma raquianestesia, esse indivíduo vasodilata por conta da anestesia, talvez precisa repor muito volume. Se ele tem uma insuficiência cardíaca, ele pode vir a fazer um edema agudo de pulmão. Então, tem uma série de coisas envolvidas aí que realmente você precisa estar bem preparado. Excelente. Pessoal, tem a dona Eliane deu boa noite aqui. Boa noite, dona Eliane. Obrigado por estar aqui com a gente. Bastante pergunta aqui, Rodrigo. A gente está chegando já próximo do final da live. Vamos ver se a gente consegue responder mais. A Vamos lá. Noelza perguntou assim, a Noelza, mãe da Ana Carla aí de Abaetetuba, ela perguntou assim, se problema no coração é hereditário. Pode De ser, uma forma bem, pode alguns são, ser, né? mas não necessariamente, mas pode ser. Inclusive alguns congênitos, né? Já nasce com problema. Mas aí precisa fazer uma avaliação para ver, né? Mas por isso que hoje em dia, inclusive eu comentei a respeito do meu filho, existe o ecofetal, né? Você já faz o ecocardiograma, o nosso primeiro ecocardiograma agora é dentro da barriga da mãe. Antes da criança nascer, você já sabe, se ela num pré-natal bem feito, você já sabe se ela vai ter ou não algum problema cardíaco, já nascer com algum problema cardíaco. E muitas vezes isso permite com que você já faça, inclusive, programações de tratamento, né? Já há casos, e Flacinaldo, apesar de não ser a temática principal aqui, mas já há casos em que há intervenções congênitas intraútero, dentro da barriga da mãe. Olha que legal. Isso já é feito.
tá? Para Eu corrigir ia... determinadas situações que poderiam ser muito danosas caso a criança viesse a nascer já com aquele problema. Então já há situações em que é feita a correção intraútero. É excelente, isso aí é algo que na neurocirurgia também já tem, tá, pessoal? Para algumas doenças como a mielomeningocele hoje, já é possível tratar com a criança dentro do útero da mãe e depois fecha, ela progride na gravidez até depois ter o parto aí. Então são os avanços aí que a gente tem em várias áreas da medicina e que tem mudado a história natural de muitas doenças aí. Felizmente a gente tem conseguido avançar nisso aí. A Sem gente já dúvida. respondeu aqui a pergunta da Tatiane, tá? Sobre quando fazer a avaliação, então o Rodrigo já explicou aqui. E é uma pergunta muito legal aqui da Ana Beatriz Passinho. A pessoa que vem sofrendo com dificuldades para dormir, para ter um sono eficiente, pode vir a ter algum problema cardíaco em consequência de não dormir adequadamente? Eu sei, por exemplo, que quem tem a apneia do sono pode sim, pode até infartar durante isso, mas se tiver, queria que você comentasse um pouco aí. Excelente pergunta, viu, Ana? Obrigado. Isso isso é até temática para uma outra live inteira, pô. Eu Mas, acho enfim, que a gente vai. realmente a gente tem trabalhado muito nesse sentido da higiene do sono hoje em dia, né? Isso. Então, dormir bem e dormir melhor, né? Uhum. Ah, quando você soma eventuais fatores de risco, e aí eu vou botar o sedentarismo, vou botar o tabagismo, vou botar a obesidade, você obviamente aumenta o risco de apneia do sono, como você bem falou, e a apneia do sono, por conta do mecanismo da ocorrência dela, você pode ter sobrecargas cardíacas. E sim, pode predispor a questões de infarto, pode aumenta o risco de você desenvolver hipertensão arterial, né? Então, e até de morte súbita, né? Aumenta o risco de morte súbita Eu acho nesses pacientes. Então, que você deu a deixa aí para a tudo gente está fazer um. relacionado. E aí vou só complementar aqui com a questão da eventual insônia, né? Ou seja, se esse indivíduo não está conseguindo dormir, a privação do sono comprovadamente altera uma série do equilíbrio hormonal, porque naquele período noturno você tem uma série de mudanças fisiológicas e hormonais que permitem que você durma e que você descanse e que faça a sua recuperação ao longo da noite. E, obviamente, se você não está tendo esse sono, e isso a gente vê muito naqueles trabalhadores noturnos, né? Vigias, policiais, a turma que trabalha na estrada, enfim, esse pessoal que faz, Médico que dá inverte, plantão aí à noite, médico, viu? Eu já fiz exatamente, nos muito isso. pronto-socorros, meu amigo, mexe muito, né? Mexe muito. Então vai ter consequências sim. Então o ideal é que você durma pelo menos às 6, 7 horas por noite, um sono adequado, invista num bom colchão, invista num bom travesseiro. Isso aí não é prejuízo, isso aí é algo que você passa um terço da sua vida ali, deitado, né? Pessoal, e olha Então, só, aqui agora a minha parte aqui nessa questão do sono, que não é o tema da nossa live, mas que entrou. O fato de você dizer assim, eu fiquei a noite acordado, no outro dia eu vou dormir o dia todo para recuperar, isso não existe, pessoal. O que você perdeu daquela noite ali não volta mais, nem que você durma o resto do mês inteiro. Porque as modificações que aconteceram ali daquela noite que você não dormiu já vão ficar para ali, entendeu? Então não existe esse negócio de, eu fiquei a noite, passei a noite, fiz uma virada, e eu já fiz muito isso, como desde a época de aluno, a gente faz muito isso nos plantões, né? E a gente acha que no outro dia, se a gente dormir, a gente vai recuperar o que ficou. Não recupera, o organismo. Você vai ficar devendo aquilo até o dia que chegar o boleto final aí para você pagar. A Lívia, eu vi que você fez muitas perguntas aqui sobre canabidiol, fibromialgia, dor crônica. Lívia, eu só quero te dizer o seguinte aqui, a gente não está respondendo porque não é o tema da live. Eu quero te dizer que o dia 17 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização sobre Dor. E nós vamos ter uma live aqui no perfil no dia 16, que é a quarta-feira, onde a gente vai falar sobre tratamento de dor crônica, dor neuropática principalmente.
E aí você está convidada a participar com a gente da live e aí a gente vai responder todas as suas perguntas aí, não só sobre fibromialgia, mas por dor lombar, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas articulações, tudo que for relacionado à dor crônica, a gente vai estar aqui. Então, dia 16, às 20 horas aqui no perfil, tá bom, Lívia? Pessoal, a gente está chegando aí já no final, já chegando não, já ultrapassamos aí. Todo mundo aqui a gente sabe que tem compromisso. Obrigado a todos que participaram aqui da live, todos que passaram a seguir o perfil. Peço que convide mais pessoas para seguir. Obrigado. E quero dizer para vocês assim que é um prazer estar aqui com vocês toda quarta-feira às 20 horas, respondendo perguntas, trazendo novidades, porque todos nós precisamos ter saúde neurológica. A gente sabe que a saúde neurológica não depende só do neurologista, mas depende de outros profissionais, como um cardiologista. Eu vou convidar um anestesista para estar aqui comigo para falar sobre avaliação pré-anestésica também e dar algumas orientações. Enfim, olha, dona Elaine Pinheira de Macapá, um abraço aí para o pessoal do estado do Amapá, tá? Tenho muito carinho aí pelo estado do Amapá. Obrigado aí a todos. Rodrigo, queria que você fizesse as considerações e muito obrigado aí pela sua presença, tá? E aí, com certeza, teremos outras lives aí, porque ficou muita coisa ainda para a gente falar, mas tudo a seu tempo. Um abraço, obrigado e até a nossa próxima live. Tem muito espaço, tem papo para ir para muitas lives ainda. Tem mais uma última pergunta que eu faço questão de responder aí, que perguntou se ficar com a frequência aumentada o tempo todo é normal. Não, não é normal. Precisa ver o que está acontecendo, né? Pode ser uma doença de tireoide, pode ser uma taquicardia inapropriada, que existem algumas causas, né? Recentemente, inclusive, eu peguei uma paciente no consultório que nós já investigamos tudo que tu imaginares. Ela continua taquicárdica, muito provavelmente é uma taquicardia inapropriada, às vezes tem alterações genéticas, inclusive, que podem levar a isso, mas também não é o tema dessa live aqui, foi só para fechar. E então, Francinaldo, agradecer o seu convite, agradecer a todos aqui que participaram, convidar a vocês aí também para nos seguirem no @Rodrigo Souza Cardio. A gente está sempre trazendo informações relevantes ali na área da cardiologia. E hoje, Francinaldo, fizemos a nossa estreia também do nosso podcast, que você já foi convidado, já esteve lá conosco, em breve vai estar no ar o seu episódio, o Papo do Coração, já está aí no YouTube e já está também no Spotify. Então, quem quiser conhecer um pouquinho lá, é Papo do Coração com DU, né? Não é Papo do Coração, é Papo do Coração, para ficar diferente. Do coração. Do Coração. Tá? Podem seguir lá e em breve será publicada aí a nossa entrevista com o Dr. Francinaldo aí, que foi de grande valia. Forte abraço a todos, uma boa noite e até breve. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite e até a nossa próxima live. Um abração. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Um abraço, tudo de bom.